Celso Pinheiro Pimenta foi um dos comerciantes legais mais conhecidos do Rio de Janeiro. Com o apelido de Playboy da Pedreira, ele nasceu e cresceu em Laranjeiras, bairro de classe média do Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a infância e adolescência desse personagem. Fala galera, como é que vocês estão? Joel Paviotti aqui como sempre, certo? Eu queria falar para vocês que a gente está atualizando notícias aqui no @Joel Paviotti, beleza? São notícias do dia a dia, que às vezes a gente não consegue fazer vídeo e a gente tá por lá. Hoje nós vamos falar novamente do Celso Pinheiro Pimenta e a gente vai ver como se constituiu, como ele se constituiu como criminoso desde a infância. Nós conseguimos várias documentações aí em relação a ele e tal, falando um pouco da família que não tem nada a ver, a gente nem vai falar o nome dos mães, do pai dele, dos irmãos, só para vocês entenderem como é que foi a infância e adolescência dele. Caso queira entender mais dessa história inteirinha, a gente tem um dossiê aqui, quase 1 hora falando do Playboy da Pedreira para vocês, beleza? E, novamente, Edu, enquanto você roda a vinheta, vocês deixam o like de vocês para ajudar esse vídeo a chegar nas pessoas e a gente a crescer e a sustentar tudo isso aqui. Então, tocou a vinheta, likezinho. É rapidinho. Like e se inscreve, like e se inscreve. Tum, tum, tum. Vamos ver se vocês são rápidos do gatilho. Edu, roda a vinheta. O Celso Pinheiro Pimenta nasceu em 1982 e a família dele morou durante muito tempo. Na verdade, ao que a gente pôde ter de informações, eles ainda moram na região de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A região de Laranjeiras é uma região considerada classe média e classe média alta. Então tem rico, tem classe média alta e tem os classe médias ali que ainda tem casas na localização. Mas é um bairro extremamente caro. O Playboy nasce no seio de uma família de comerciantes. O tio era comerciante e o pai dele também era. O pai dele tinha uma banca de jornal. Eu vou precisar explicar isso daqui porque como eu expliquei o que era locadora. Galera, banca de jornal, para quem não sabe, porque a gente tem muita gente de 16 anos e tal que não deve ter acompanhado isso. Era um espaço em que você tinha jornais, revistas, tudo escrito, tá? Tudo em papel. E fazia muito sucesso essas bancas e nos anos 80 isso dava muito dinheiro. Porque além da TV, da TV e dos canais abertos, que geralmente pegava 3 só, era tipo Band, Globo e SBT e tipo Record. Você só tinha essas bancas para se informar. E na região de Laranjeiras, ali que tem a galera tem um estudo mais elevado também ali, muitos têm curso superior e tal, a galera comprava bastante. Então o Celso Pinheiro Pimenta, ele nasce, ele cresce numa família que tinha condições, inclusive a família pagou escola particular para ele, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que ele foi no mundo do crime. Segundo nós conseguimos entender, ele era um garoto bastante inquieto e que desde pequeno ele aprontava. As notas dele da escola já eram notas consideradas baixas. A gente pegou um boletim dele aqui, vamos mostrar para vocês. Edu, coloca o boletim na tela. Colégio Laranjeiras, tá? Aí tem a ficha dele preenchida pela família Celso Pinheiro Pimenta. Ele veio de um colégio que era o Colégio Providência, que era um colégio particular também, bastante caro. Aí tem a assinatura dele, o Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1995. Então, quer dizer que nessa época aí ele tinha 8, 95, 8 mais 5, Fernandão vai dar 14. Ele tava... 13, primo. Ele tava adentrando no ensino médio, então ele tava indo pro colégio Laranjeiras, que era de ensino médio, e aí pergunta-se para ele em determinado momento se ele repetiu alguma série, e ele repetiu a 5ª série, tá bom, galera? Geralmente a 5ª série é uma série de repetência mesmo, 6º ano. Quando a gente teve a progressão continuada, no 6º ano, que era a antiga 5ª série, é o momento que se pode reprovar. 5º ano, 6º ano e 8º ano e 9º ano, que seria, na verdade, antigos 5ª série e a antiga 8ª série, beleza? Então essa é a ficha dele no Colégio Laranjeiras, adentrando no ensino médio. Aí, o Celso Pinheiro Pimenta também, ó, você vê as fotinhas dele aí, esse era do Colégio Laranjeiras, tá bom? Bom, vamos lá ver algumas notas do Colégio Laranjeiras que ele adentrou no ensino médio em 1995. Vai de 0 a 100. Primeiro bimestre, vários 50 e ele teve 100 e educação física, para você ver que o Playboy sempre foi disposição de certa maneira. Então ele tem 100 educação física até o final do ano, ó, para vocês verem aqui. E o resto
né? A maioria das notas aí, ele passou raspando aí no 5 e no 6, para vocês darem uma olhada como que foi aí a adolescência do Playboy no ensino médio. Diz que ele era um garoto que ficava com muitas meninas, matava a aula na escola para poder dar rolê e jogar futebol, que ele sempre gostou, e com 15, 16 anos ele já começa a se aproximar um pouco da vida do crime. Primeiro com pequenos furtos e depois ele acaba entrando numa quadrilha que faz roubos lá em Botafogo. A gente tem uma reportagem aí falando dele. A princípio, o apelido dele no ensino médio era Mamadeira. Mamadeira porque diziam os amigos que ele tinha cara de bebê. Tá aí a reportagem de Botafogo, da região de Botafogo, na Zona Sul, onde ele fez os primeiros assaltos. Cansados de serem presas fáceis de uma quadrilha que atuava na rua Mundo Novo, em Botafogo, moradores ajudaram a polícia a montar a operação que prendeu, na madrugada de ontem, 3 dos 4 bandidos acusados de roubar e furtar carros e motos na área. Entre os presos estava o soldado da aeronáutica Celso Pinheiro Pimenta, de 19 anos, o Mamadeira, morador de Laranjeiras. Segundo os policiais, ele faria prova na manhã de ontem para sargento. Com Celso estavam 2 menores, de 17 anos, um morador de Botafogo e outro de uma favela em Santa Teresa. E aí, obviamente, que o Playboy ele vai acabar se destacando depois como um criminoso que faz parte de uma quadrilha, a quadrilha do Pedro Lomba. Inclusive a gente tem um vídeo aqui no nosso canal contando a história da relação do Playboy com o Pedro Dom, tá? Também é um vídeo aí que a gente já colocou aqui, vocês podem assistir a partir do card ou o Caio coloca aqui na descrição para vocês. Depois que ele foi para a quadrilha do Pedro Dom, ele vai estar nessa quadrilha e ele começa a ter contato com os comerciantes ilegais de substância, primeiramente com o BTV, lá na comunidade da Rocinha, e depois com outros membros da Amigo dos Amigos, até que o tio dele, que era um cara influente, conhecia pessoas, conseguiu colocar ele dentro da aeronáutica. O Playboy ficou um tempo dentro da aeronáutica, fez muita amizade, porque ele era extremamente carismático, mas chega um momento que ele rouba 22 fuzis HK, e aí ele começa a vida dele na bandidagem do comércio ilegal de substâncias, pegando essas 22 armas e levando pro Dendê, que vivia uma guerra entre Fernandinho Guarabu, Marcelo PQD, Noquinha e outras pessoas ali, que é uma guerra, que é uma bagunça lá no Dendê. O interessante de falar sobre isso é que talvez aí tenha acabado a adolescência e realmente o Playboy entraram na vida adulta, porque ele fez um negócio muito sério, e aí ele ficou conhecido no Rio de Janeiro inteiro, porque rodou notícias em todos os lugares, que simplesmente ele tinha feito um assalto em bases das Forças Armadas, que na época não era uma coisa muito comum. Depois começou a ser bastante comum nesse tipo de roubo e furto. Então ele jogou a carreira dele na aeronáutica fora. A família ficou consternada, porque sempre foi uma família de classe média e acabou, de certa forma, cortando um pouco de relação com o Playboy da Pedreira, que agora não é mais o Celso, é o Playboy da Pedreira. O Playboy fica vários anos e aí ele perde a vida em uma operação aí que tem da polícia, e a hora que ele perde a vida, a família vai no velório e você tem primeiro contato com o tio dele, e a mãe dele faz uma publicação bastante importante que mostra um pouco da vida familiar. Ela fez numa rede social, a gente vai ler para vocês aqui. A todos, gostaria de agradecer a toda a comunidade de Costa Barros, amigos, que compareceram ao velório de meu filho. Apesar da dor que parecia não acabar, eu e minha família fomos acolhidos e amados por todos que chegavam a todo minuto. Não fazia parte, não aprovava a escolha, mas percebi o quanto era amado. A minha irmã, que foi uma fortaleza, esteve ao meu lado em todo momento, sentindo a minha dor. Agradeço o respeito apesar dos boatos maldosos. Ela foi abraçada por mim e todos da minha família, porque eu sabia que era o que meu filho desejava. Essa era a esposa do Playboy. Agradeço também a outro nome que a gente escondeu, por tudo que faz e fará pela família. Obrigado aos cantores que exaltaram lindos louvores que o meu filho amava ouvir. A dor foi e está sendo imensa, mas confesso que foi emocionante cada segundo, cada palavra e cada abraço que recebemos. Peço a Deus conforto para o coração de todos que o amavam e prestavam uma linda homenagem. Que Deus acalme o meu coração e dê sabedoria para seguir em frente com a vida e saúde para ajudar a criação dos meus netos, segundo o último desejo do pai. Muito obrigado. Essa é a publicação da mãe do Playboy, então dá para perceber que até os últimos dias de Playboy ele tinha uma família e uma mãe que o amava bastante, e toda uma estrutura familiar, porque a mãe tinha ali uma rede de apoio com a irmã, com o tio do Playboy e tudo e tal, e ela passa a agradecer as pessoas. E perceba
coeducadamente, e a gramática que a mãe coloca, o texto está impecável. A gente mostrou pra Adriana, ela falou, vai estar impecável, não tem que colocar nem tirar vírgulas. Eu não sei, inclusive a gente infelizmente não conseguiu entender a profissão. Mas aí fica uma pergunta muito interessante que é pra gente refletir, vocês coloquem nos comentários aí. O que faz uma criança e um jovem de classe média, com uma família totalmente estruturada, enveredar pro mundo do crime? Isso a gente pode dizer que seja uma escolha mesmo, não é uma questão estrutural e social, é uma escolha feita pelo playboy da pedreira. É esse lance do cara entrar no crime, a gente chama na segurança pública de sujeição criminal, ou seja, o cara ele passa de um sujeito que leva uma vida honesta para um sujeito do mundo do crime. A gente chama de sujeição criminal e é uma teoria do Michel Mises que é bastante interessante, mas muito complexo de se entender, e a gente ainda não chegou num acordo e num consenso em relação a isso. Mas tem um texto do próprio Mises que chama Sujeição Criminal, e vocês podem aí dar uma olhada, vamos deixar nas referências também para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é sempre bom a gente ter o like de vocês aqui. Também, se possível, pessoal, queria pedir para vocês nos ajudarem no Apoia-se. A partir de R$2 vocês nos ajudam, esse dinheiro veio pra gente, a gente consegue melhorar o nosso canal, expandir. Vocês lembram do último vídeo que teve lá do Gritzbach? Então, a ideia é melhorar aquele vídeo, aquela estrutura. Então, quando vocês contribuem, a gente retorna, a gente dá um retorno para vocês. Também, por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês podem virar membros do nosso canal e ajudar muito a gente a produzir cada vez mais e melhor. Mas, o mais importante, que é de graça, é deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.